Bem, eu estou aqui hoje com a intérprete, cantora, Patrícia Megali. E Patrícia, eu queria saber com você, para a gente iniciar esse bate-papo, sobre o teu início, né, na carreira musical. Na verdade, eu queria saber um pouco além, como era a criança Patrícia. Vocês ouviam muitas músicas em casa? Como é que foi esse início na música para você? Bom, eh, eu fui uma criança mais tranquila, mais calma, mas a minha vida musical e esse incentivo, né, auditivo da música, ele vem através de uma doença. Eu, com um ano e meio de idade, eu tive poliomielite. E a partir da poliomielite, começa a minha introdução na música. A minha família era muito musical. Meu pai adorava música, adorava ouvir música em casa, era um artista plástico e ele pintava em casa e fazia os trabalhos dele ouvindo música. Mas eu começo com uns 3 ou 4 anos a fazer balé clássico e para estimular meus movimentos. Foi a minha terapia. Então, ali no balé, com a Berta Rosa Nova, eu ouvia música clássica, porque naquela época os pianistas tocavam durante a aula de balé. E em casa eu ouvia música com meu pai. Ele me tirava para dançar, eu aprendi a dançar dança de salão com ele, e ali ele ouvia tudo. As orquestras, eram discos de jazz, era muita coisa, muita música brasileira, Tamba Trio, Bethânia, era tudo ali. Toda a minha formação, que eu chamo musical, veio dali, veio dele. Puxa, Mapate, que maravilha, hein? E quando foi que você começa, então, a cantar, né? Quando se lembra, assim, da primeira vez que você cantou em público? Eu não sei se você fez aulas de canto. Explica um pouquinho, assim, pra gente, né? Dessa tua chegada nesse espaço público, né? Através da música. Ai, foi muito engraçado, porque música sempre me levava para um outro lugar. Eu era meio Alice, assim, aquela criança que fica nos cantos e quando ouvia música eu me transportava para um mundo paralelo, assim. E aí fui crescendo e com muita vontade de cantar. Um dia eu procurei um coral que era da Amar, era um coral da Amar em Laranjeiras, eu sou de Laranjeiras, e fui fazer um teste ali. E me puseram para cantar como soprano, interpretando a primeira voz ali. Eu estava desesperada e achei que era alto demais para mim. Eu sentia a garganta, eu não tinha preparo nenhum. E eu tinha que fazer vestibular. E aí eu fui fazer vestibular para psicologia. E não passei para psicologia. Não passei no vestibular. E aí, o que que acontece? Eu, com aqueles meus lados espirituais, eu pedi muito que aparecesse alguma coisa que realmente fosse o meu caminho. E aí eu começo a estudar canto. Me aparece eu um dia entrando no Chicos Bar, conheci um pianista que estava lá e conversando, conversa vai, conversa vem, me convidou para ir a conhecer a Frederico Chopin, que era em Copacabana, e eu caio nas mãos do Pepe Castro Neves, que era um cara incrível, fantástico, de família de músico, irmão do Oscar Castro Neves, desse povo todo. E no fim tá tudo tão interligado, né? Eu caí nas mãos do PP e comecei a estudar canto com o PP e foi incrível porque o PP abriu uma porta que eu fiquei maravilhada não só com a abertura de poder perceber a minha voz, a qualidade da minha voz, que eu achava que eu não tinha, para a questão da interpretação da letra. O Pepe era muito preocupado com isso. E a partir daí abrem-se algumas portas para mim.
um dia um amigo meu me apresentou, falou: Ó, tem um amigo meu que é arranjador, que toca contrabaixo, e ele tem um grupo, um quarteto vocal. E eu fiquei louca, porque eu era louca por quarteto vocal. Eu sempre gostei muito de vozes. E era o Chico Moreira. O Chico Moreira precisava de uma pessoa, ele tinha um grupo e a formação do quarteto era a mesma formação do High Lows, que é um quarteto americano maravilhoso, são três homens e uma mulher. E eu aí ia sair uma menina e eu entrei no lugar dela. E aí fiquei um tempo enorme com eles, que desse trabalho originou o encontro com Maurício Tapajós e daí também um encontro fantástico com a Ana Terra, que acaba me chamando depois para trabalhar, fazer parte de um show que era letras e canções, que eram só de compositores. E eu fazia a parte musical e ela a parte de letra. E foi um desbunde assim para mim, porque eu estava do lado de uma pessoa que eu tinha maior admiração, que eu tinha ouvido, Amor, Meu Grande Amor, Meu Menino, essa mulher, que eu era apaixonada por essas letras. E aí comecei a fazer um trabalho com a Ana Terra. Uau, que incrível, hein? Isso me faz, você falando, né, dessa tua iniciação na música e você pegando esse gancho da interpretação, Patrícia, para você, assim, quais foram as tuas cantoras inspiradoras, as tuas intérpretes, né? Porque essa questão de você entender aquilo que você está cantando, né? Se eu não me engano, a Elis Regina e a Clara Nunes, né? Entre tantas outras grandes intérpretes, né? Elas sempre sublinhavam, né, esse fator de você estar entendendo aquilo que você está cantando, né? Para você, quais são as tuas divas, né? Quais foram aquelas que te acalentaram, né? É, na tua, enfim, até hoje, digamos assim, né? Desde o início até hoje. Ai, pergunta difícil essa, né? Porque tem cantoras, eu ouvi muita coisa na minha vida, muita coisa. A toda hora a gente ouve coisas incríveis, né? Pessoas incríveis. É, cada coisa me chama atenção para cada detalhe, né? Eu acho que cada cantor, cada intérprete tem uma coisa muito pessoal e que a gente tenta buscar um pouco aquilo ali em cada um. Mas na época era uma coisa assim muito visceral. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Elis cantando. Eu eu enlouqueci. Eu não sabia o que que era aquilo, assim. Era uma profusão de voz, de gesto, de era uma energia tão forte, né? Eu acho que 2 coisas naquele momento me chamaram muito a atenção, era Elis e o Simonal. O Simonal era incrível, assim, os 2 tinham um balanço incrível, Elis com uma interpretação muito própria, né, muito forte em qualquer gênero musical, e ele, um balanço, um swing, que era uma coisa abissal, assim, né, como que uma pessoa conseguia e tanto carisma, né, todos 2 com carisma enorme. Mas, eu tive pessoas, assim, que eu amava, né, em casa, quando eu chegava, arrastava o móvel depois do colégio, e eu o meu pai tinha milhões de discos, né, e eu ouvia tudo de tarde, porque ele não gostava que mexesse na vitrola dele, porque tinha uma agulha de cristal delicadésima, então podia quebrar. Então eu ouvia aquilo tudo escondido, né, depois de almoçar, assistindo aos musicais na televisão, que era a sessão da tarde, eu ia fazer a minha escola era isso, ouvir os discos, e tinha Diana Warwick, que eu amava, a Sarah Vaughan, que eu sou macaca de, assim, eu sou enlouquecida. Inclusive, quando assisti a Sarah Vaughan para o último show aqui no Hotel Nacional, antes dela falecer, eu quase enlouqueci com aquela mulher. Incrível. Agora,
A Nana, a Nana e a Leni Andrade realmente são 2 intérpretes que me deixam, assim, muito enlouquecida. Eu acho, assim, as 2. A Nana pela paixão, pela a forma, um timbre maravilhoso, a forma de interpretação. Não tem um disco da Nana que você ouça, é irrepreensível. Todos os discos dela são fantásticos. Muito bem escolhida cada música. E a Leni é um swing, é um improviso, é uma coisa, assim. Eu acho a Leni, para mim, é assim, eu não tenho palavras para falar da Leni. Eu tenho paixão pela Leni Andrade, realmente. Tem muitas, tem Rosa Passos que eu amo, tem Fátima Guedes, né, as 2 pelas letras, pelas composições e pela maneira de cantar, mas a Nana e a Leni tem milhões de outros que eu poderia falar, Agostinho dos Santos, Johnny Alf, a maneira do Johnny cantar era espetacular, mas essas 2 são paixões. A gente vai retornar para o Johnny Alf já para o finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria ainda pegar esse gancho das mulheres, das vozes e das intérpretes e das compositoras, né? Pegando um pouco essa tua parceria com a Ana Terra. Né, que é de uma sensibilidade, de uma poética, né, de um universo assim feminino e transmutador. Eu queria que você me falasse dessa tua parceria com a Ana Terra, que eu sei que rendeu coisas belíssimas, que você falasse um pouco. Com a Ana foi um trabalho lindo, né. Primeiro eu fiquei maravilhada com a possibilidade de conhecê-la, né, uma poeta, uma mulher linda, intensa e muito sensível, e que me abraçou, assim, de uma forma tão generosa, tão meiga, sabe. Foi uma pessoa que acreditou muito no que eu podia trazer para o trabalho dela, que eu acho, né. Eu acho que a gente foi parceira nesse sentido de eu cantar as músicas, né, com a delicadeza que algumas pediam de interpretação e outras, né, com mais ousadia, mais sensualidade na interpretação. Foi uma eu acho assim, a Ana me abriu, nesse sentido da credibilidade, né, que era uma pessoa que era mais conhecida e e que estava ali me apoiando de uma forma muito generosa. Eu me lembro ela com parcerias maravilhosas com o Milton, com a Joyce, com a Sueli Costa, e eu acho que ela acreditou tanto em mim que isso me deixou muito à vontade para eu interpretar da forma como eu sentisse melhor. E foi incrível porque, a partir dali conheci muitas pessoas, né, que vieram assistir ao show e a própria Ângela Rorô, a Joyce, e eu tive um prazer enorme, com muito receio, de conhecer o Elton Medeiros, porque todo mundo falava: "Nossa, o Elton é muito exigente, o Elton é muito brabo". E eu naquele dia, a Ana falou: "Olha, o Elton hoje vem, ele quer te ouvir". E eu nervosíssima, porque eu sempre me coloquei como uma cantora romântica, assim, eu gostava daquelas interpretações apaixonadas e tal, e o Elton era um cara do samba. E aí, ia ficar uma coisa que eu sempre quis cantar samba, mas sempre com muito medo, porque o samba é o nosso jazz brasileiro, e eu com muito medo, meu Deus do céu, como é que ia ser? E aí eu começo o Elton me conhece e me convida para participar do disco dele Mais Feliz, cantando um frevo, Virando Pó, dele e da Ana Terra. Aí
foi assim um padrinho, uma pessoa que eu tive o maior prazer em conhecer e muito respeito em poder participar, uma gratidão enorme em poder participar desse disco, que eu acho um disco maravilhoso. É um disco onde ele está com todos os parceiros dele e, no caso, eu seria a única intérprete ali, através da Ana Terra. Eu me senti muito honrada, né, muito honrada em participar desse CD. E isso tudo através da Ana. Foi um grande presente, né. Fizemos outros desdobramentos desse show, fizemos em outros lugares, né, foi muito bom, assim. Passeamos com esse show por Niterói, em vários lugares, no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, em várias casas, e foi um presente maravilhoso. Que incrível, né? O samba. Aliás, eu sei que você é uma grande intérprete de samba também, que eu já ouvi você cantando samba. Você canta lindamente Cartola, Dona Ivone Lara, né? E, e falar um pouco desse universo, né, da cultura popular brasileira, né? Sobre essas raízes, né? Essas raízes do samba e também um pouco da bossa nova. O que que você teria a falar sobre isso? Engraçado, o samba, eu tenho muito, assim, a música para mim é uma grande oração, é um grande templo, e eu acho a sensação que eu tenho sempre do samba, meus pais, quando eu era pequena, eu fui criada em terreiro, meus pais eram de Umbanda. E eu me lembro que em dias de festa, na Umbanda, você tem sempre os atabaques, né. E para mim o samba ele me remete sempre a essa situação de pedir licença para entrar e cantar, né. E eu tenho muito respeito, muito, eu não me sinto uma sambista, né, eu gostaria de ser uma grande sambista. Mas eu gosto muito de cantar samba, que eu acho que é uma das maiores escolas que a gente tem. É um swing, é um tempo tão preciso, tão e ao mesmo tempo ele é malemolente, ele é solto, parece ser solto, né. E para mim o samba ele tem isso, eu peço licença para entrar nele, sabe. Quando eu vou cantar o samba, eu fico muito tomada, eu fico muito gelada com ele, e aquilo ali me remete à minha infância, quando eu entrava naquele terreiro e que eu via aqueles pontos todos tocando, e aí eu tinha que, a gente pedia licença para entrar no terreiro. E o samba ele é isso para mim, ele é uma coisa extremamente forte. Né, quando eu vi o João Nogueira no palco, o Zeca cantando, Bete Carvalho, entre outros, eu fico tomada, né. Quando eu conheci o Betinho Maciel, que quando ele entra na minha vida, que foi um parceiro de vida, né, foi meu parceiro, meu marido, e quando eu vi aquele violão tocando e um grande amigo chegou para mim e falou, que era o maestro do meu quarteto, o Chico Moreira, e falou: "Esse cara toca samba, olha o violão dele". E aquilo eu fiquei maravilhada. Ele tinha uma bossa, uma forma, um tempo tão exato naquele violão e na forma dele cantar e dele improvisar, que foi uma das grandes escolas para mim, né. Eh, essa possibilidade também de ter gravado com o Elton, também me trouxe muito isso, né, e eu sempre fico muito tomada quando eu vejo um sambista, quando eu ouço esse batuque, essa forma de tocar tão forte e tão ao mesmo tempo é tão generoso, parece tão fácil, né, mas quando a gente canta tem uma precisão, tem uma malemolência, né, como a bossa nova, que é uma outra coisa e é de uma sofisticação,
é de um purismo tão grande, tão que parece também muito fácil, né, mas não é uma coisa tão fácil assim de cantar. Parece que essa coisa que você está no barquinho, vai, o barquinho volta e você está ali flutuando, parece muito fácil, mas não é. Então, assim, isso para mim foi uma grande escola, né, que veio a partir do Betinho. Eu já ouvia desde pequena samba e bossa nova, isso na minha casa era uma coisa muito fácil de se ouvir, isso era o tempo inteiro, ou com os discos instrumentais, ou, né, eu comecei a ouvir Sérgio Mendes quando ele vai para os Estados Unidos, Stan Getz, essa coisa toda. Mas quando eu vou conviver com Betinho Maciel e ouço ele tocando e começo a cantar com ele, tanto o samba quanto a bossa nova, isso me abriu um universo mágico, porque era uma coisa que eu tinha muito receio, achava que eu não tinha condição, e foi fantástico, assim. Para mim são as duas coisas. Eu sou uma apaixonada por música brasileira, uma apaixonada. Você falou agora do Betinho Maciel, Patrícia, e eu tenho aqui algo que certamente você vai reconhecer. São as palavras do Baden-Powell sobre ele, falando: posso afirmar com certeza que Betinho Maciel é a continuação real das nossas raízes, possui uma técnica aperfeiçoadíssima, um som lindo de violão que infelizmente existem poucos. Posso dizer que muito me orgulho. Ele consegue reunir três coisas dificílimas na música: a composição, a interpretação e o cuidadoso senso de harmonia. Eu queria abrir um imenso parênteses agora para a gente falar desse encontro com o Betinho. Eu queria que você dissesse, né, contasse para a gente um pouco também dessa carreira dele, né? Como o Betinho começa a música e o encontro dele com você e toda essa fusão, né? Porque vocês dois era uma coisa assim, eu falo no passado, né? Porque infelizmente nós perdemos o Betinho ano passado. E então é uma forma bem da gente homenageá-lo, né? Falando sobre a carreira dele, sobre as composições dele, né? E esse encontro com você. Falar do Betinho é muito gostoso, assim, muito me traz um momento, essa recordação, né? A gente nessa quarentena enlouquecida e uma saudade muito grande, né? Betinho foi uma figura incrível, porque o nosso encontro também foi uma coisa bem surreal. Porque eu estava com um quarteto, nós íamos dar uma canja em Ipanema, num bar que na época tinha ali em frente, perto da Praça General Osório, 111, um bar pequenininho, era um pubzinho, e nós íamos dar uma canja com o quarteto ali. Só que nesse dia, o violonista que tocava, que tinha dito para nós irmos, ele ficou doente e o Betinho foi substituir. E quando nós entramos, o Betinho estava tocando e o meu amigo do quarteto falou: Nossa, não é o violonista, é outro. Só que o Betinho era uma figura tão ímpar, tão simpática, tão generoso, e na mesma hora nós nos apresentamos e ele foi um gentleman e nos recebeu com muito carinho. E, quando eu vi ele tocando, ouvi e vi, eu fiquei louca para cantar com ele, mas muito tímida, muito mexida. Ai, não, não vou ter coragem, o cara toca muito e tal. E aí o meu maestro, Chico Moreira, na época, falou: não, vai lá, esse cara toca, esse cara sabe, ele não sei o quê. E foi muito engraçado, porque ele me convidou. Já rolou um clima, ele me olhou também
E eu perguntei, me chamou para cantar. Eu falei, ah, não sei e tal. E eu estava muito presa à questão do quarteto vocal. Ele falou, ah, escolhe uma música. E aí eu perguntei, você toca contrato de separação? Ele falou, não acredito que você canta isso. Canto. E foi assim que nós nos conhecemos. Dali fomos viver juntos. E o Betinho foi uma grande escola, a escola da vida e a escola musical para mim também. Mais uma escola depois do Tesseract, que era o quarteto vocal, que o Chico me passou muita coisa, foi um grande iniciador para mim. E o Betinho entrou logo depois, porque o Betinho tocava samba, o Betinho tocava bossa nova, o Betinho tinha muito swing. E eu ficava ali babando, querendo comer aquele swing todo, aprender com ele, porque o Betinho foi um cara que tocou com a Elza Soares, a Elza gravou música do Betinho, nossa, que escola, né? Tocar com a Elza não é qualquer pessoa. Tocou com a Leni Andrade, viajou com elas em projeto Pixinguinha. O Betinho era um cara que tinha viajado praticamente o mundo todo quando eu conheci, tocando na Europa, tocando nos Estados Unidos, tocando nos países árabes, em vários festivais, participou do Festival Nacional, né, da Música Brasileira, com grandes parcerias. E era um cara de uma generosidade. Ele tinha um grupo, teve um grupo de choro maravilhoso, o Samba Choro, que fez muito sucesso na década de 70 para 80. Depois voltaram anos depois, junto com Zé Paulo, com várias pessoas tocaram com ele, o Bigorna, Tião na batera, eram várias pessoas tocando, era um trabalho maravilhoso. Então, assim, eu aprendi demais com o Betinho. O Betinho foi uma grande escola para mim. E era um cara extremamente generoso. Foi meu parceiro de palco, meu parceiro de vida, pai da nossa filha. Eu viajei com o Betinho, nós viajamos muito para fora, para alguns países, para fazer trabalhos de música brasileira lá fora, em Barcelona, no México, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. Então, assim, nós viajamos representando o Brasil, tocando através da Embratur, divulgando a música brasileira lá fora. Foi uma grande honra trabalhar com ele e aprender muito com ele. Foi um grande parceiro, um grande parceiro. Tenho, assim, muita gratidão por tudo que aprendi com ele. Pois é, Patrícia, você falou algo que me tocou muito, porque o gênero, né, a bossa nova, ele é um gênero que é extremamente reconhecido, é valorizado fora do Brasil, no Japão, enfim, vários países, e nós perdemos esse espaço dentro do Brasil, né, dentro do Rio de Janeiro. Temos ainda o Beco das Garrafas, mas, enfim, talvez não tenha tanto essa dimensão, né, como em outras décadas. E quando você pensa, por exemplo, em tantos outros países, quando você vai assim, tem essa possibilidade de viajar e vão para Nova York escutar músicos de jazz e existe ali locais, né, onde os músicos eles cantam, eles tocam, se apresentam, enfim, é uma circulação artística, né, que está viva. Infelizmente esses espaços aqui eles foram se reduzindo, né? E, e a bossa é uma música que não é datada, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre realmente essa importância de você poder se movimentar artisticamente, de você poder estar se apresentando, né? E hoje nós vivemos um momento realmente único com essa pandemia e a arte está movimentando as pessoas, né, em suas casas. É o que está em muitas esferas salvando as pessoas, né? Eu acho que ao contrário do que muitas pessoas
algumas pessoas tentam hoje falar a respeito da arte, a arte salva, né? Para mim, me salvou. A arte salva. Eu já vi a arte salvar várias pessoas de várias formas. E eu acho que a música é uma coisa absurda. Eu acho que nós temos um manancial artístico no nosso país fantástico, de pessoas tão criativas, de pessoas tão fantásticas, de arranjos, de músicos, de cantores. É tão vasto assim o que a gente tem, né? Eu me lembro que às vezes que eu viajei com o Betinho e tivemos a oportunidade de cantar em outros países, a gente cantava realmente a música brasileira. A música brasileira. E era aplaudidíssimo. Era muito aplaudido, era muito de pessoas que eu já cantei para um grupo russo e eles sabiam a música. É surreal. Eu já cantei em petit comité para um grupo russo que nós fomos contratados e eles queriam ouvir bossa nova, né? Fiz uma festa numa ilha da Gigoia para 30 pessoas inglesas que vieram comemorar o aniversário dos pais nessa ilha. Eles queriam ouvir bossa nova. Eles conheciam bossa nova. E aqui, bossa nova, para mim, deveria ser dado nos colégios, entendeu? Primeiro deveria ter a música, deveria ter aula de música, aula de arte. Isso é que faz a gente pensar, isso abre o universo das pessoas. Então eu penso exatamente assim. A música, ela me curou, ela abriu a minha cabeça, ela abriu meu coração. Eu penso que é a melhor coisa e nós teríamos que ter. A música tem que fazer parte da educação, né? E é uma música refinadíssima, uma música que faz você pensar. A música faz você pensar. E a gente precisa ter música de qualidade. Música de qualidade. Arranjos de qualidade. Nós temos arranjadores maravilhosos, pessoas incríveis, músicos incríveis, sabe? E a gente não está botando isso. Nós somos o cartão postal do Brasil. O artista brasileiro é o cartão postal do país. E lá fora, as pessoas ficam enlouquecidas com isso. Então precisa, essa quarentena está mostrando o fluxo de pessoas tocando, mostrando o seu trabalho, né, cantando nas suas janelas, cantando. Meu Deus, a gente precisa disso. Tem muita gente que quer, né? Muita gente que quer. Você vai ao parque, ao Museu da República, aos sábados à tarde, tem grupos de pessoas ali tocando samba, tocando bossa, com pessoas sentadas, cantando, cantando e tocando. Tem grupo de pessoas que se reúnem ali para cantar. Eu já vi isso várias vezes. A nossa música é a melhor música do mundo. Tem músicas maravilhosas. Eu amo jazz, eu amo. Mas, gente, a música brasileira é uma música riquíssima em texto e em melodia. Ela é riquíssima. É uma satisfação enorme poder cantar música brasileira. Eu tenho paixão. Eu fui lá para fora com o Betinho várias vezes e cantei música brasileira. O Betinho fez vários shows sozinho, de violão, tocando música brasileira. Maravilha, né, Patrícia? Eu queria, para a gente fechar esse bate-papo, você comentar, né, sobre os projetos futuros e dar uma canja para a gente também. Olha, eu tenho tantas coisas que eu tenho vontade de fazer, tenho muitas coisas que eu tenho desejo de fazer. Mas tem uma que, primeiro, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho sobre Johnny Alf. Eu acho que vai ser um grande desafio para mim, em vários aspectos, né? Uma música difícil,
exige um pianista exímio, uma pessoa, instrumentistas que nós temos, claro, maravilhosos. Eu tenho um grande amigo que conhece tudo de Johnny Alf. Mas para mim acho que vai ser um grande pelo swing das coisas que ele tem. E, e Johnny era ele, né? Ele cantando as músicas dele, não tem ninguém melhor. Mas eu tenho muita vontade de cantar, fazer um show sobre Johnny Alf. E eu tenho uma dívida com o Elton. Nós tínhamos conversado e eu queria fazer um trabalho sobre o Elton Medeiros. E algumas coisas aconteceram, né? Porque elas acontecem, e naquele momento não foi possível fazer o trabalho. Aliás, nós tivemos duas vezes para fazer um trabalho juntos e não fizemos. E esse seria pegar a obra do Elton e fazer um trabalho sobre o Elton Medeiros. E eu acabei não fazendo o projeto também, que na época a verba não saiu para fazer, as coisas se complicaram, depois o Elton doente, o Elton veio a falecer, que inclusive o Elton faleceu no mesmo dia do Betinho. Então, assim, eu tenho esse projeto que eu quero muito botar de pé, tenho que fazer essa pesquisa, e é um projeto sobre o Elton Medeiros e um trabalho também a respeito do Johnny Alf. Seria um trabalho, dois trabalhos muito sérios e de muita pesquisa e de muita delicadeza, né? É a minha vontade nesse momento de fazer, voltar aos palcos e fazendo esse trabalho. Raiava o dia morena sem sol, você me matava serena e sem dó, partindo que nem passarinho, partia em mil pedacinhos, meu frevo carinho todinho só seu. Chorava que nem menininho, perdido no mundo sozinho, tudinho que eu sempre sonhava morreu. Mas toda dor se vai, se vem nova paixão, agora só lembro seu gosto, meu bem. Na hora do limão, na hora do giló, memória melhor e você vem virando pó.